Oi, sejam bem-vindos à nossa videoaula de hoje. O tema é educação, mas o título é um tanto poético. Aristóteles e as amargas raízes e os 12 frutos da educação. Bom, para começar nossa aula, vamos a citar um texto do historiador da filosofia Diógenes Laértio. Diógenes Laértio, viveu no terceiro século de nossa era. Ele conta que Aristóteles costumava dizer que, aspas, as raízes da educação são amargas, porém, seus frutos são doces. Se vocês querem esta palavra em grego, tes paideias efetas men rixas einai mikras ton de capron crunon. Aristóteles se referia à educação das crianças. Vejam a palavra paideia. E de adolescentes, efé. Crianças e adolescentes são os sujeitos principais da educação grega, como também nos dias de hoje em nosso mundo. Geralmente, toda educação vai começar com as crianças. Mas vamos a começar a dividir em partes. Vamos tentar analisar essa frase em partes. Para compreendermos a expressão raízes amargas, devemos en un primer momento separar as palavras. Assim, vamos a comenzar com a palavra raízes, rixas, em grego. Raízes, rixas, evoca a procedência, o tronco e as origens de determinado processo educativo. Raízes, ou seja, onde está ancorado, qual é o tronco, de onde vem isso. Tá? No grego, como em português, logicamente, a palavra raiz pode ser usada metaforicamente para evocar a procedência, a base e a fonte de algo. Por exemplo, boas raízes, boa árvore. Alguém poderia dizer, minhas raízes estão em Minas Gerais. ¿Ve? Aí se entenderia que ele tem um vínculo originário com essa terra. Não é? Por isso que Aristóteles, quando utiliza esta palavra raízes, não é? Raízes amargas, teremos que começar estudando a palavra raiz, mas imediatamente temos que ir para a palavra amarga. Bom, mas voltemos um pouquinho ainda a raízes. Raízes, não é? Tem que ver onde está ancorado alguma coisa. Ou seja, raízes tem que ver com o chão, com alguma coisa que está segurada a algo. Ou seja, as raízes, o chão, esse chão é de onde adquirem os nutrientes e a fortaleza. Raízes não são vistas, porém sustentam, mantêm e nutrem. Não é? É importante isto que a raiz não é algo que pode ser visto, não é? Sempre está embaixo da terra. Raízes é algo oculto, não é? Mas nutre, sustenta e tem que ver com o chão. Não adianta uma boa raiz se o chão não tem nutriente, por exemplo. Não é? Ou ao contrário, não basta um chão rico se as raízes não prestam ou são ruins. Mas vejamos ainda. Continuando, então devemos dizer que Aristóteles afirma que as raízes da educação são amargas. E aqui vamos então para a segunda palavra da frase, amarga. Lembremos que a primeira era raízes e esta segunda palavra então é amarga. A palavra amarga em grego é pikras. Originariamente a palavra pikras, amargas, era usada para nomear uma espécie de remédio, derivado de uma planta que tinha o mesmo nome, usado contra a hidropícia, a raiva e as mordidas de animais venenosos. Ou seja, amargas era um remédio, não é? Para curar. Tá? Assim, então, vamos a ver como pode ser usada esta palavra, adequada esta palavra para o contexto da educação. Assim podemos afirmar que a amargura a qual Aristóteles se refere é a amargura medicinal. Às vezes temos que passar pelo amargo do remédio para sarar de alguma doença. Quem está doente sabe muitas vezes que a vezes os remédios não são muito bons, não têm bom gosto,
¿no? A veces tienen que se someter a un tratamiento doloroso, amargo, más un resultado será a saúde. Esa amargura, digamos, ese tratamiento que está siendo amargo, doloroso, durará un poquinho, mas finalmente terá como consecuencia a saúde. Algo parecido nos está falando Aristóteles aqui, não é? Ele está dizendo, então, às vezes temos que passar pelo amargo do remédio para sarar de alguma doença. Metaforicamente, podemos afirmar que a picraz, ou seja, a amargura, seria um remédio amargo que nos cura da falta de educação ou da ignorância. Não é? Então, esta amargura das raízes da educação tem que ver com curar-nos de algo, de uma doença muito grave, que é a ignorância, ou seja, não saber de algumas coisas. Bom, vamos então a tentar ser um pouquinho mais específico e tentar determinar em que consiste essa amargura de educação. Já falamos que é a amargura medicinal, porém, mesmo sendo amargura medicinal, que cura de uma doença, continua sendo amargura. Em primeiro lugar, devemos falar que desde a época de Aristóteles até os dias atuais, os processos educativos sempre foram rigorosos, variando somente em intensidade e rigor. Não é? Se nós estudamos a história da educação, veremos que em alguns períodos, de fato, as escolas eram rigorosas em horário, em disciplina, em provas. Não é? Então, esses processos, algumas vezes tinham essas características um tanto amargas. Por isso, houve momentos de maior rigor que outros. No entanto, também parece que na história da educação, que praticamente se confunde com a história da humanidade, porque não conhecemos um período da humanidade no qual não houvesse educação, os processos educativos eram cada vez menos severos e os professores menos rígidos, e até poderíamos afirmar que até os professores são mais humanos, não é? Mas há outro aspecto um pouco mais existencial sobre a amargura da educação, que precisamos comentar. A própria vida carrega um elemento de cansancio e fatiga. Tentemos explicar em que consiste isto. Vivir é cansar-se e vivir cansa, porque o trabalho é um elemento intrínseco à vida e trabalhar cansa. Se não trabalhasse, se não cansasse, não se chamaria trabalho, se chamaria descanso. Não é? Mas toda pessoa que trabalha se cansa. Não existe uma pessoa que faça um trabalho e não se canse. Alguns se podem cansar mais que outros, haverão trabalhos mais cansativos, mas todo trabalho cansa. Por isso se chama trabalho, não é? E estudar cansa, não é? Porque estudar é um trabalho árduo e exaustivo, especialmente quando nossas metas são altas ou quando os recursos materiais são escassos ou quando a própria vida ou quando falta vontade. Aqui na universidade, por exemplo, eu tenho alunos que trabalham o dia todo, terminam o trabalho, pegam o ônibus, caminham do metrô até a universidade, ficam 6 horas na aula, chegam em casa depois da meia-noite, ainda têm tempo para estudar e preparar provas e 4 ou 5 da manhã estão de novo aí na luta, tomando o metrô para ir ao trabalho. Bom, eu imagino como deve ser o cansaço dessas pessoas. Não? Então, mas é uma amargura que terá por finalidade um processo educativo que pode mudar completamente a vida dessas pessoas. Não? Então, é sempre uma amargura que se entende que será momentânea. Tá? Mas estudar cansa, mas viver cansa. Não é? Acordar de manhã todos os dias para ir ao trabalho cansa. Haverão trabalhos mais agradáveis que outros, mas todo mundo se cansa. Haverão formas mais cansativas de trabalhar, mas todo o mundo acaba se cansando. Né? Raramente alguém termina uma jornada de 8, 9 horas, 10 horas talvez de trabalho, sem que esteja de fato profundamente cansado. Tá? Então, mas mesmo que existam meios materiais e econômicos, ainda assim estudar cansa. Não é? Dias de leitura, preparação de trabalho, provas, exames, acordar cedo, muitas vezes horas sentado nas aulas ou na biblioteca. Não é? Estudar, mesmo que nós possamos colocar condições ideais de educação, me refiro a condições ideais
materiais, né? Uma boa alimentação, uma boa habitação, uma boa biblioteca, uma boa mesa de trabalho, mesmo assim a pessoa cansa. Os outros elementos somente intensificam o cansancio natural do processo de estudar. Leer cansa, né? Alguém que tenha leído 10, 15, 20 páginas, especialmente se é um texto difícil, como por exemplo de filosofia, né? Vai sentir um certo cansancio, um certo esgotamento. Por isso que depois de algumas horas de leitura, a pessoa precisa descansar um pouquinho, relaxar, como se fala, não é? Assim, as amargas raízes das quais fala Aristóteles têm um lado existencial, algo inerente à própria vida. Os processos educativos, cansativos, extenuantes, levam consigo grande parte de nossa vida de crianças e adolescentes. E o estudo, algumas vezes, demanda que outras atividades ou áreas da vida sejam deixadas de lado, né? Claro, muitas das pessoas passam grande parte de sua adolescência, de sua juventude nas bibliotecas, especialmente se querem estudar uma disciplina difícil, não é? Ou querem se formar em uma área difícil, ou alguma carreira que seja difícil entrar. Vão ter que passar muitas e muitas horas estudando. E muitas vezes também terão que escolher, não é? Como coloco aqui. Ou seja, algumas vezes demanda que outras atividades ou áreas da vida sejam deixadas de lado. Típico dos jovens, que eu faço? Estudo para a prova ou namoro? Estudo para a prova ou jogo futebol? Estudo para a prova ou assisto TV? Pode escolher, depende da deliberação. Mas olha com a escolha, que se faz a escolha errada, os resultados podem ser simplesmente desastrosos, não é? Ir a jogar futebol quando tem que estudar para o vestibular, por exemplo, poderia ter resultados para o resto da vida. Ou aquela última prova, no último momento antes da formatura, né? É melhor estudar que ir no cinema, por exemplo, não é? Então, tem que ver com processos de escolha, que algumas vezes são amargos. Por isso que Aristóteles coloca isso. Algumas vezes, de fato, queríamos fazer esto outro. Eu coloquei futebol, coloquei televisão, mas poderíamos, por exemplo, colocar namorar, né? Então, o aluno tem que decidir ou namora ou estuda. Logicamente que se ele dependesse, gostaria de namorar, né? Mas tem que estudar. E aí, então, terá que passar por esse amargo processo, Aristóteles chama de amargo, um processo amargo, mas que terá como finalidade uma boa educação e um resultado que já veremos em que consiste. Então, estudo é também renúncia, e sabemos que o fácil e placentero sempre é mais agradável que o difícil e fatigoso, não é? Claro, né? Ficar em casa assistindo TV é mais fácil e placentero que sair a lutar todos os dias para trabalhar e estudar. O grande desafio para esse educador é então tornar a educação escolar uma experiência prazerosa e genuinamente humanizadora. Esse é o grande desafio de todo professor, não é? Sabemos que estudar cansa, sabemos que assistir a aula cansa, sabemos que os processos de leitura são cansativos, mas a pergunta que todo educador deve ter: mas será que isso não pode ser aliviado? Talvez uma aula mais amena, uma aula não tão cansativa. Claro, sempre haverá um elemento de cansancio, né? Mas se trata de eliminar isso o máximo possível. Como eu coloco aqui, ou seja, tentar fazer da educação algo genuinamente humanizador. Tem seu limite, não é? Tem seu limite. A educação sempre terá algo de compulsório e algo de obrigatório. Mas tentaremos sempre fazer que os processos e experiências sejam o mais prazerosas e genuinamente humanizadoras. Pessoalmente, tento que minhas aulas sejam o mais prazerosas e agradáveis para os alunos, especialmente porque algumas vezes dou aula de noite, não é? E aí a maioria dos alunos vem de um processo de estudo, de trabalho, de muitas horas, e alguns deles já acordaram cedo e trabalharam o dia todo. Então, o problema é como conseguir que a liberdade, a alegria e o prazer sejam elementos estruturais das experiências escolares. É o desafio que todo professor tem que se plantear e que todo pedagogo tem que ter em conta. Então, vamos lá. Estudar pode chegar a ser cansativo e fatigoso,
mas también muchos hallan que vale a pena por sus frutos y que tanto esfuerzo se transformará en un resultado. Por eso, un cansancio que dure a vida toda es una tragedia, ¿no es? Si trabajamos sin esperanza, ¿no es? Eso es una tragedia. Nada peor que un trabajo repetitivo, cansativo y sin esperanza. No proceso educativo sempre hay una esperanza, ¿no? O sea, sabemos hoy que a educación, personas que estudian, después que terminaron sus estudios, tienen grandes posibilidades de mudar de vida. Por ejemplo, arranjar un empleo y mejorar mucho su vida, ¿no? Si hay algo que até hoy muda a vida das pessoas é estudar, ¿no? Terminar una facultad, terminar un mestrado, terminar un doctorado, de fato muda a vida das pessoas de una manera significativa y duradera. Entonces, un día, olhando para atrás, o estudante constatará que valió a pena todo o esfuerzo y toda esa amargura. Y aquí entonces llegamos a segunda parte do direito aristotélico. Porém, seus frutos son 12, o en griego, kapron klukon. Kapron klukon. Lembremos que la frase completa es: as raíces de educación son amargas, porém, sus frutos son doces. Veamos entonces a segunda frase de esta sentencia de Aristóteles. La palabra para fruto en griego es karpos, que puede ser usada para asinalar un vasto campo de significados: fruto, grão, semente, ganho, renda, proveito. Como en portugués, no varía mucho. A veces a gente, por ejemplo, dice: o salário é fruto de meu trabalho, não é? O ganho, né? Qual foi o fruto de seu esforço? Bom, temos algo, tá? Então, nesse aspecto, não é tão diferente o grego do português. Karpos era usado para designar semente também. Não é só o fruto, mas também a semente, pois o fruto também é semente. Lembremos que na filosofia aristotélica tudo é potência e acto. Assim, o fruto é realização da semente, mas ele também é potência. Esto es más o menos claro, ¿no es? Una semente es un fruto, porém un fruto en potencia. Na semente da laranja está ya a laranjeira, ¿no es? Mas potencialmente terá eso, está en potencia, y terá cuando o pé de laranja creza, será a realización da potencia, o sea, estará en acto. Por eso que muchas veces, ¿no?, la palabra carpo, fruto, puede ser usado tanto como semente como a propia fruto. Toda semente tiene una realización en algo y todo fruto viene de una semente. Por eso que esas palabras pueden ser usadas, carpos, tanto como semente como fruto. O fruto es la realización de una semente y la semente es el fruto en potencia. Para Aristóteles, todo tende a algo para un bien. Todo tiene su finalidad y, por tanto, la palabra carpo está muy bien utilizada. A semente tende para un fruto. O ideal de toda semente es un día llegar a ser un fruto. O ideal de todo proceso educativo es que también un día possa ter un fruto. Mas aprofundemos un poquinho más na filosofía aristotélica. Aristóteles afirma no primer libro, A Ética Nicómaco, que ninguém puede ser feliz sin hacer nada. Eso nos parece bastante claro, ¿no es? Aristóteles dice, por ejemplo, que ninguém puede ser feliz durmiendo a vida toda, que para ser feliz debemos realizar ciertas actividades. Y veamos entonces en qué consisten estas actividades que nos tornan felices. Para él, a vida feliz es una vida de acción o compuesta de arte, indagación, acción y propósito. Ninguém pode ser feliz sin fazer nada, mas também fazer qualquer coisa não nos torna felizes, não é? A felicidade depende de um tipo de atividades em nossa vida que Aristóteles vai definir com certa precisão, né? Ou seja, uma vida feliz é uma vida de ação, ou seja, temos que fazer certas coisas para ser felizes. A felicidade não chega naturalmente ou assim cai do céu.
a felicidade é algo que se construye a través de ciertas acciones que nos tornan felices, arte, indagación, acción y propósito. Así, nada é feito sin propósito, não é? Por eso que muitas veces a decepção dos alunos é quando ven que a educação não está levando a nada. Tem que ter um propósito, ou seja, uma finalidade, não é? E isso especialmente em vista de algum bem. Muitos dos alunos que estudam procuram um bem, por exemplo, um emprego, um salário. E isso se entende que ter um salário e um emprego é um bem. Assim, nada é feito sem propósito, mas em vista de algum bem, sendo que o bem é aquilo que todos queremos ou para onde tudo tende. Como sabemos se alguma coisa é boa ou é má? É simplesmente se a queremos ou não a queremos. Esse é o primeiro indicativo, não é? Por exemplo, eu quero que roubem meu carro? Não, não quero. Então, que roubem meu carro não é algo bom, não é? Eu gostaria de ganhar a loteria esportiva? Quero. Então, seria algo bom, não é? Então, isso seria indicativo. Claro, eu sei que vocês podem dizer não é tão simples, mas em um primeiro momento podemos começar assim, né? O bom é aquilo que todos querem e o mau é aquilo que ninguém quer. Porque para Aristóteles, ninguém pode querer o mal para si, nem para aquilo que faz. O que fazemos pensando que é bom, não é? Ou seja, ninguém poderia fazer algo, não é? Propositalmente, sabendo que é mau. Né? A não ser que seja uma pessoa que já não tem um juízo, uma pessoa louca ou que não tem suas faculdades mentais normais. Né? Hoje eu vou fazer todo o que dependa de mim para ser o ser humano mais infeliz da Terra. Claro que não poderia falar isso. Né? Todo o que eu faço durante o dia, de alguma maneira, tende a algo que eu entendo que é o bem e procuro a felicidade a maior parte do tempo, como a maioria das pessoas. Não é? Se as pessoas vêm a trabalhar, é porque esperam com isso ter um fruto, e esse fruto as tornará felizes, não é? Pessoas empregadas são mais felizes que pessoas desempregadas. Pessoas que têm um salário são pessoas mais felizes que pessoas que não têm esse salário. Mas, e aqui entramos novamente na filosofia aristotélica, de acordo com Aristóteles, nem todos bens são iguais, há alguns superiores a outros. E isso é fácil se nós, por exemplo, fazemos uma pesquisa de opinião entre nossos amigos. Né? Quais são as coisas que nos tornam felizes? Veremos que as respostas serão infinitas. Alguém poderá dizer ir no futebol, assistir TV, comer, ir a um restaurante, namorar e por aí. Cada um dependendo, inclusive dependendo da época da vida, essas coisas vão mudando. Frente a isso, Aristóteles, né, se pergunta se existe um bem que todas as pessoas queiram, algo que todos desejem. Aristóteles responde que aquilo que todo mundo quer, que todo mundo deseja, que todo mundo procura, é a felicidade. Podemos discordar em que consiste a felicidade, mas em algo todo mundo está de acordo, que queremos ser felizes. Tá? Então, se nós perguntamos se nos perguntamos para a pessoa que aquilo que todos querem, com certeza a resposta será uma. Todo mundo quer ser feliz e todo aquilo que realizam durante sua vida terá como finalidade última a felicidade. Trabalhamos porque trabalho nos torna felizes, não é? Ninguém quer viver a vida toda sem fazer nada, porque um salário nos torna felizes, a educação nos torna felizes, nos realiza. Então, considerando que para ser felizes precisamos fazer certas coisas, essas coisas que nós fazemos, não é? As fazemos com essa finalidade última, que é a felicidade, que é o que todas as pessoas querem. Possivelmente essa seja uma das frases mais famosas de Aristóteles, não é? Todos os seres humanos procuram ser felizes. É o que a maioria dos homens desejam e procuram. Não é? Por isso que Aristóteles, quando fala da felicidade, vai falar que a felicidade é o bem supremo. E afirmou que o melhor, o mais velho e mais agradável dos bens que uma pessoa pode ter. Então, se eu pergunto, qual é o melhor, mais velho e mais agradável dos bens que uma pessoa pode ter, a resposta com certeza será ser felizes. Ser felizes. Todas as pessoas querem ser felizes
procuram a felicidade e tudo o que fazemos em nossa vida é por finalidade ser feliz. A felicidade parece ser o fim de toda a nossa vida. Repito, embora nem todo mundo esté de acordo em que consiste essa felicidade, mas sim em que queremos ser felizes. Para alguém ser feliz poderia significar educar bem os filhos, escrever um belo poema, escrever uma bela música, ser um bom jogador de futebol, ser um bom... Bom, cada um terá sua resposta, mas todo mundo é ser feliz, ser um bom cristão, ser um bom brasileiro, qualquer coisa que se poderia entender por felicidade. Podemos discordar no conteúdo da felicidade, mas parece que há um acordo em que todos queremos a felicidade. Por isso que Aristóteles chama isto de bem supremo. É aquilo que todos querem e é o melhor, o mais velho e mais agradável dos bens que uma pessoa pode ter. Para Aristóteles, a felicidade é um certo modo de vida, é aquilo que queremos conseguir quando fazemos as coisas que fazemos. É o fim para o qual se dirigem todas nossas ações. E uma ação que nos leva grande parte de nossa vida, especialmente de nossa vida de crianças e adolescentes, é precisamente a educação. Não é? Por isso que todo o processo educativo teria que, de alguma maneira, levar a essa finalidade última que é a felicidade. Uma educação sem propósito e sem finalidade é uma tragédia para os alunos. Mas também somos felizes quando temos sucesso em nossas ações ou quando fazemos bem aquilo que constitui o fim de nossas ações. Por exemplo, um compositor de música é feliz quando consegue compor uma boa música, óbvio, não é? Um padeiro, quando o pão que faz é bom. Um poeta, quando escreve um bom poema. Um artista, quando pinta um bom quadro. Um professor, quando dá uma boa aula. Um inventor, quando consegue inventar. E um cozinheiro, quando faz um bom prato. Assim, a felicidade seria uma atividade conforme a virtude, sendo que a vida virtuosa é aquela vida que é agradável em si. Este texto, grande parte disto que eu falei agora, está em um artigo que eu escrevi que se chama Educar para a Felicidade, as amargas raízes e os 12 frutos de educação na filosofia aristotélica. Bom, e aqui termina nossa aula. Espero que tenha sido agradável e lembrem que todos queremos ser felizes e façam tudo para ser felizes. Até a próxima!